reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, prezados liguistas. A liturgia dentro dessa semana da oitava de Pentecostes vai nos mostrando a vida, o início da vida da igreja. Algo que é muito significativo, para nós é a grande transformação, na vida, dos apóstolos. Sobretudo a transformação, no interior e que foi se expressando depois, nas suas ações exteriores. Nós ouvimos ontem na leitura, mostrando o grande poder de São Pedro. São Pedro passava e as pessoas iam colocando os doentes à beira do caminho para que a sombra de Pedro tocasse os doentes. E a sombra de Pedro que tocava os doentes eram curados. Aquele mesmo homem que negou, que não conhecia Jesus, que traiu Jesus, agora inteiramente convertido, transformado pela ação do Espírito Santo, vai, em primeiro lugar, convertendo os corações. São Pedro e São João vão manifestar, quando eles tiveram os primeiros sofrimentos, em prol da pregação do Evangelho, foram presos lá pelas autoridades do templo, foram chicoteados, e saíram de lá felizes e sorridentes por terem tido o privilégio de padecer alguma coisa, por amor a nosso Senhor, pela pregação do Evangelho. Uma grande transformação na vida dos apóstolos. E começam a entender essa grande missão que nosso Senhor havia dado de evangelizar o mundo inteiro. Hoje já coloca os Atos dos Apóstolos, São Filipe, já na Samaria, pregando o Evangelho. Um povo que era considerado um povo distante de Deus, um povo cismático, que eles não tinham, os judeus nem conversavam uns com os samaritanos, e São Filipe está lá pregando o Evangelho. A missão de nosso Senhor, para que eles evangelizassem o mundo inteiro, e diversos acontecimentos iam conduzindo os apóstolos para que ninguém ficasse excluído da pregação do Evangelho. E a força, a coragem, a decisão, fortalecidos pelos dons do Divino Espírito Santo. E o quanto é preciso também nós abrirmos o nosso coração, a nossa alma e sermos dóceis à ação do Divino Espírito Santo, nos deixarmos conduzir também pela graça de Deus. São Paulo nos recomenda isso, nós não resistirmos ao Espírito Santo, não resistirmos à ação do Divino Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma, permitirmos ser transformados, curados no nosso interior. O Evangelho faz menção onde Jesus passava e os apóstolos passavam, iam distribuindo o dom da cura. Nosso Senhor mandou que eles fossem pregar o Evangelho para curar, mas sobretudo curar as almas, curar os corações. E essa cura interior, que aconteceu primeiramente nos apóstolos, e depois transformados, fortalecidos pelo Espírito Santo, foram também distribuindo esses dons de Deus, esse bem que eles receberam, foram também distribuindo e semeando por onde passavam. E nosso Senhor deixou essa grande missão para os apóstolos, e para todos nós. Por isso, algo que é tão importante, para nós, a consciência, da importância de sermos verdadeiros discípulos de nosso Senhor e verdadeiros filhos da igreja. A nossa grande missão de evangelizar. Saiu uma estatística agora, depois vou comentar, depois a gente, durante as reuniões também da associação, uma estatística de número de católicos, uma estatística do estado do Rio de Janeiro. As cidades, do estado do Rio, Bom Jesus está em 10º, São 92 ou 93 municípios, Então, em 10º, como sendo das cidades aí católicas, um percentual, não me recordo agora de cabeça, na estatística lá, se eu não me engano, em torno de 52%, 53%, uma coisa assim. Mas a posição eu sei que está dos municípios do estado do Rio de Janeiro, das cidades aí mais católicas, está em 10º lugar. O que eu queria aproveitar a gente chamar a atenção disso? Que a vinda do Espírito Santo começa a vida da igreja, a missão de evangelizar. A missão de sermos testemunhas do Evangelho para que, e é necessário, como nosso Senhor diz, que todos conheçam, que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. Então todos nós temos essa missão de evangelizar. Quantos que ainda
ou não conheceram, ou não aderiram ao catolicismo, ou esfriaram, esvaziaram, ou seja, o seu coração, a sua fé, foram se distanciando de nosso Senhor, distanciando da prática da religião. E quantos podem ter se afastado, embora isso não justifique, mas quantos podem ter se afastado da prática da religião, muitas vezes pelos maus exemplos, né, da vida, né, de cristãos católicos que presenciaram. E a festa do Espírito Santo, ou seja, exatamente para nos trazer essas importantes reflexões. Se nós temos a missão de levar o Evangelho, se todos nós temos essa missão de levar a boa nova da palavra de Deus para o mundo inteiro, além das nossas palavras e mais do que pelas nossas palavras, sobretudo pela nossa vida cristã católica. Portanto, rezemos sempre, invoquemos as luzes do Divino Espírito Santo para que se fortaleça em nós a fé, a esperança, a caridade, a compreensão dessa missão evangelizadora, para que nós sejamos fortalecidos para nós bem vivermos a nossa fé, um mundo tão e cada vez mais tão distante de Deus, daí vão se cada vez mais o mundo de maneira geral pouco se importando, né, com o temor de Deus, com a presença de Deus, né, com as coisas da fé, um mundo que vai se afundando, né, nos vícios e cada vez mais o sobrenatural, o espiritual vai perdendo o sentido. E o quanto isso é importante para nós, devemos ter muita convicção, aquilo que nós cremos, a nossa fé, fidelidade e confiança na igreja e a nossa grande convicção para nós também vivermos essa missão evangelizadora, porque é necessário que haja um só rebanho, que haja um só pastor, como nos diz o Senhor. Vamos nós então, nesta Santa Missa, pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Divino Amor, Esposa do Divino Espírito Santo, para que nós sejamos dóceis à ação do Espírito Santo, busquemos a nossa santificação pessoal e também façamos o bem da evangelização ao nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.